Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então, pessoal, olha só, o objetivo dessa nossa videoaula de hoje é falar sobre as bacias hidrográficas e as vertentes. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é uma bacia hidrográfica. Aliás, relembrar, né? Vocês vão relembrar o que é uma bacia hidrográfica. O ano passado mesmo eu já tinha feito esse mesmo desenhozinho no quadro para vocês. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas vamos recordar aí sobre as bacias hidrográficas. Então, pessoal, o que é uma bacia hidrográfica? Olha só, eu tenho aqui no quadro um desenho de uma bacia, né? Lembrando que a bacia hidrográfica ela é uma área drenada por um rio afluente, por um rio principal e os seus afluentes, né? Então a bacia ela corresponde a um rio principal e os seus afluentes e também os subafluentes que nós vamos ver aqui agora. Então, pessoal, olha só. Uma bacia hidrográfica, ela tem um rio principal. Aqui, o rio principal é esse aqui, ó. Acompanhem aqui comigo, ó. Ainda escrevi de laranja aqui no meio, ó, rio principal, né? Então, este é o rio principal, ok? No rio principal, nós temos o afluente. O que quer dizer afluente? Afluente é aquele rio que deságua no rio principal. Então, ou seja, aqui está um rio afluente, né? Então, esse rio afluente, ele corre no sentido do rio principal. Ele deságua no rio principal. E nós temos também os subafluentes. Então, o subafluente, ele deságua no afluente, ele corre para o sentido do afluente, né? Então, voltando, o subafluente deságua, vamos do menor para o maior, na ordem crescente. Então, o subafluente, ele deságua no afluente. O afluente, ele deságua no rio principal. E, obviamente, o rio principal, ele deságua no mar. Lembrando, viu, pessoal, que mar é a parte litorânea, né? O mar é a parte do litoral que fica próxima ao continente. Então, aquela parte do oceano que está próxima ao continente, ela é chamada de mar, ok? E assim por diante. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então agora nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas da América, né? Tem um mapa na apostila de vocês aí na página 378, onde está mostrando as bacias hidrográficas. Só que esse mapa ele tem um diferencial. Ele está mostrando as bacias secundárias. E o que são bacias secundárias? As bacias secundárias são um conjunto, né, de bacias que são localizadas nas proximidades do litoral. Então, todas essas bacias, elas circulam, né, a figura do mapa, e elas estão nas áreas litorâneas. Vocês vão perceber isso aqui agora. Olha só, é este mapa aqui que eu tô falando. Tá vendo? Esse mapa aqui. Todas essas partes que estão em rosa e tons de roxo, né, são as bacias secundárias. Ó, elas contornam. Deixa eu mostrar aqui. Elas contornam, ó, toda a parte litorânea, ok? Tá dando para perceber aí que as bacias que ficam no interior, né? No interior do continente, elas estão de outra cor, ó. Toda essa parte aqui são as bacias secundárias. Então, as secundárias são aquelas que contornam as proximidades do litoral. Agora nós vamos falar sobre as vertentes, né? Então, pessoal, nesse mapa que eu acabei de mostrar, ele está nos mostrando que o continente americano, ele tem uma rede hidrográfica muito rica.
principalmente no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? Na parte norte e na parte sul do continente americano. Então, na parte da América Central, a densidade, né, a rede hidrográfica, ela é bem menor, ela é pobre, né, na parte da América Central. Então, não possui uma grande rede hidrográfica, uma grande rede de rios na América Central. Então, a parte mais rica em hidrografia do continente americano é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, pessoal, olha só, vamos falar sobre as vertentes. As vertentes, elas estão presentes aí, então, nos dois hemisférios, né? No norte e no sul, na parte norte do continente americano e na parte sul. Então, o que é uma vertente? Uma vertente são superfícies com inclinação que permitem o escoamento da água de um rio, ok? Então, são superfícies com certa inclinação para que essa água possa escoar. E um detalhe, né? Nós vamos falar agora sobre as vertentes do hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, as principais vertentes são 4, né? São a vertente ártica, a vertente do Pacífico, a vertente do Atlântico e a vertente do Golfo do México, ok? Então, olha só. A vertente ártica, ela é formada por rios que escoam em direção ao Oceano Glacial Ártico. Vou mostrar para vocês em um outro mapa, então vocês prestem muita atenção nesse mapa, porque esse mapa não tem na apostila de vocês, ok? Ele é muito importante porque ele está mostrando as vertentes nas localidades corretas. Então, pessoal, olha só, nessa vertente ártica é o rio principal, o destaque, né, para o rio principal aí é o rio Mackenzie, que fica localizado no Canadá, ok? Então, essa vertente ártica, ela tem uma extensão de 4.200 quilômetros aí onde esse rio nasce, né, até onde ele termina. Lembrando que as águas dessa vertente, elas permanecem congeladas durante o inverno, ok? Vamos falar agora da vertente do Pacífico. Então, na vertente do Pacífico tem 2 rios principais, que são o Sacramento e o Colorado. Essa vertente do Pacífico, ela localiza nos estados próxima aos Estados Unidos, né? E o destaque aí nessa vertente são esses rios, que eles ficam entre as montanhas rochosas, né? As montanhas rochosas é aquela grande cadeia de montanhas aí presente no território estadunidense. E também na vertente atlântica estão os grandes lagos, como o Rio São Lourenço, né? E na vertente do Golfo do México tem 2 rios de destaque aí. O rio Mississippi e o Rio Grande. Esse Rio Grande, gente, é aquele rio que faz fronteira do México com os Estados Unidos. É aquele rio onde os imigrantes que vão, né, para os Estados Unidos de forma ilegal atravessam e muitas pessoas morrem aí nesse Rio Grande tentando chegar nos Estados Unidos de forma ilegal, ok? Temos também o rio Mississippi, né? Que é outro rio aí que faz parte da vertente do Pacífico. E o rio Mississippi, ele é importantíssimo para os Estados Unidos porque a importância dele é sobre a via de transporte, né? Do transporte de produtos das indústrias estadunidenses. Então, tem até a imagem desse rio aí na apostila de vocês, na página 379, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem do rio Mississippi, certinho? Então, esse rio é importantíssimo para eles, porque ele serve para escoar as mercadorias. Então, pessoal, vamos agora para a América do Sul, né? Na América do Sul, nós temos a vertente atlântica, ou vertente do Atlântico, né? Com destaque para 2 grandes bacias hidrográficas. Uma é a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a outra é a Bacia Platina.
Então, pessoal, vocês sabem que a bacia amazônica, ela é formada pelo rio Amazonas. O rio Amazonas é o rio principal da bacia amazônica, né? E os seus afluentes, como vocês viram aí na formação de uma bacia hidrográfica. Então, o rio Amazonas é o principal e os outros afluentes. Então, todos esses conjuntos de rios, né, eles formam, os conjuntos de rios formam uma bacia hidrográfica. E também vamos falar agora, né, sobre a importância desses rios nessa bacia amazônica. Eles são rios, esses rios eles cortam vários países aí da América do Sul, né? E a bacia amazônica, ela apresenta uma área de 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Como eu falei para vocês, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, essa bacia, ela é dividida, né? Como eu falei, esses rios, eles cortam outros países, eles vão para outros países e esses 7 países que fazem parte aí da bacia hidrográfica a bacia amazônica, né? Que são Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e a Guiana. Então, pessoal, olha só, na bacia amazônica, né, ela é intensamente usada para a navegação. E a parte localizada, presta atenção nisso aqui, ó, a parte localizada na região de Planalto, por sua vez, é usada para a geração de energia. Por quê? Os rios que cortam as regiões de Planalto, geralmente eles escoam com mais velocidade. E essa velocidade faz com que os rios tenham força para mover as turbinas hidrelétricas, ok? E entre as principais usinas, né, presentes aí que abrange aí na bacia hidrográfica amazônica, está a usina de Belo Monte, a de Santo Antônio e a usina de Balbina, ok? E vamos falar agora da bacia Platina, né, que também é uma bacia existente aqui na América do Sul, que formam aí a vertente atlântica, né? Vocês viram que a vertente atlântica é formada por 2 bacias hidrográficas, a bacia amazônica e a bacia platina. Então, pessoal, a bacia platina, ela é formada por 2 rios, que é o rio Paraguai e o rio Paraná. Então, o rio Paraguai, ele encontra-se com o rio Paraná e deságua no Oceano Atlântico, né? Então, o mesmo acontece com o Rio Uruguai. Acontece esse encontro e esse deságue dos rios no oceano. E o trecho da Bacia Platina que corresponde ao Paraguai, ele é utilizado para o transporte de minérios, né? Então, além desse transporte de cargas, esses rios eles são utilizados para o transporte de cargas e também são utilizados para a irrigação, né? Utilizados na agricultura, na pecuária e também para geração de energia. Tanto é que vocês sabem aí que na Bacia Platina, né, tem o Rio Paraguai, o Rio Uruguai, e tem, na imagem aí da apostila de vocês, traz a hidrelétrica, a usina hidrelétrica, essa aqui, ó, em cima. A usina hidrelétrica de Itaipu, e também chamada, né, de Itaipu Binacional, porque ela pertence, essa usina hidrelétrica, ela pertence a 2 países, ao Brasil e ao Paraguai, né? E também todos os rios da América, eles são importantíssimos sob o ponto de vista socioeconômico. Como eu acabei de falar, eles são importantes para escoar produtos, né, para transporte, para o funcionamento das hidrelétricas, para a pecuária e para a agricultura, ok? Além de navegação, pesca, né? Então são várias as utilidades dos rios aí, a importância da hidrografia
na América do Sul. Então, pessoal, a imagem a seguir retrata os cultivos irrigados pelas águas do Rio São Francisco. Então, tem um exemplo aqui, né, do Rio São Francisco, até com uma imagem belíssima, que eu achei lindíssima essa foto aqui do Rio São Francisco, que tá aqui na apostila de vocês, ó. Certo? E o Rio São Francisco, a finalidade dele também é a mesma dos outros rios: geração de energia elétrica, utilizado na navegação, né? Na produção na irrigação para agropecuária, né? E também para pesca e outras atividades aí exercidas no rio. Então, pessoal, olha só, o que eu queria falar para vocês hoje era só isso, só sobre a hidrografia do continente americano. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os principais tipos climáticos e os biomas da América. Então, isso eu vou explicar em uma aula online na quinta-feira. Então, eu queria que vocês não perdessem essa aula online, quinta-feira, dia 19/6. E nessa aula online eu vou ensinar a vocês a fazer a análise de climograma, ok? Então não percam, eu aguardo vocês até lá.